Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Vamos falar sobre o Brasil na sua formação preliminar, sobre os idos da organização das capitanias hereditárias, a formação do grande governo geral, com Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da influência jesuíta no Brasil? Já ouviram falar de José de Anchieta, que pertencia à Companhia de Jesus? Companhia essa, organização religiosa pós-reforma protestante, que foi estruturada por Santo Ignácio de Loyola, padre espanhol, que estabeleceu uma das ordens clericais mais impressionantes da humanidade, cuja influência, cujos tentáculos chegaram nos quatro cantos de nosso planeta. Sim, estou falando sério. Chegaram ao Japão, chegaram à China. Já ouviram falar, por exemplo, de São Francisco Xavier e sua influência na Índia? Ou de Monsenhor Sepp, alemão, que fundou a redução de São João Batista, uma das reduções jesuíticas do Rio Grande do Sul? Muito bem, os jesuítas tiveram uma influência enorme em nosso território. Influência essa que também vai ser alinhavada e aprofundada com a figura do grande padre Antônio Vieira, que no ano de 2020 sofreu uma série de reveses em cima de sua memória. Por exemplo, a estátua dele foi pichada e foi também achincalhada em Lisboa. É dado ressaltar. É dado ressaltar também a influência dos elementos naturais que encontramos na terra Brasilis, no seu início. Por exemplo, o pau-brasil. A priori não trouxe grande interesse para Dom Manuel I, rei de Portugal. Malgrado, 30 anos depois, Dom João III, vendo as incursões francesas de piratas na nossa zona litorânea, que ia desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, ficou um pouco absorto, assustado, e começou a empreender a criação das capitanias hereditárias. Foram criadas 15, como já falamos anteriormente. 15 capitanias que receberam a ordem e a organização de 12 capitães mores. As capitanias elas eram hereditárias, logo compreende-se que seriam transferidas de pai para filho. Mas apenas 2 capitanias das 15 lucraram e deram um real sabor salutar e financeiro para a coroa portuguesa. Eu ressalto Pernambuco e eu ressalto São Vicente. João, São Vicente, o que seria? São Vicente, a primeira cidade organizada no Brasil. Fica no litoral paulista e dará origem ao grande e poderoso estado de São Paulo. É bom que lembrem que, posteriormente, os bandeirantes paulistas vão desbravar o interior do Brasil e derrubar o que chamamos de Tratado de Tordesilhas, criado em 1494, antes da chegada dos portugueses ao Brasil, antes do achamento, antes da conquista por Pedro Álvares Cabral e anteriormente por Duarte Pacheco da Costa Pereira em 1498. 1498, sim. O Brasil foi achado 2 anos antes, e nós conseguimos comprovar isso no documento conhecido como Esmeraldo de Cito Orbis, escrito por Duarte Pacheco Pereira, que está na Torre de Belém, em Lisboa, Portugal. É bom lembrar que eles estão destruindo uma série de monumentos aos descobrimentos em questão referente à onda antirracial e antipreconceito que estamos vivenciando. A Torre de Belém, por exemplo, e o Monumento aos Descobrimentos
cogita-se a hipótese até de demoli-lo. E é lá que está guardado o esmeraldo de Cito Orbis. Bem, ressaltamos com esse ponto, já aprofundando a logística do Brasil, que os capitães mores, eles entravam por uma carta de doação e, efetivamente, eles tinham direitos e deveres, como já foi também anteriormente observado em outra aula. A carta foral estabelecia tudo o que eles teriam que trabalhar e abordar. Pronto. Eles tinham poder de vida e de morte sobre os índios. Eles tinham, os capitães mores, poder de vida e de morte sobre os negros que viessem à terra e também sobre os brancos pobres. Eles tinham um poder inimaginável se vocês fossem considerar. Entretanto, as capitanias não deram certo por um detalhe clássico: falta de investimento financeiro dos próprios capitães mores, que eram muitas vezes licenciosos com suas responsabilidades. Ora, o governo então ficou absorto com isso e estruturou a criação das chamadas linhas de governo geral, por volta já de 1548, sendo que Tomé de Souza, já em 1549, na capital da Terra Brasilis, neste caso, Salvador, estrutura a linha do primeiro governo geral. Ele é seguido por Duarte da Costa e por Mem de Sá. Esses foram os 3 governadores gerais que o Brasil já teve: Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mem de Sá. Lutavam contra os indígenas, contra os tupiniquins, contra os tupinambás, lutavam contra a antropofagia total, contra o canibalismo total existente na zona litorânea. Eles realmente deixaram os índios em maus lençóis, literalmente, pois eles colocavam lençóis enormes em meio à floresta para iniciar um processo de amizade aos indígenas. Só que os índios não sabiam que esses lençóis esbranquiçados tinham sido, na noite anterior, enrolados em portugueses altamente gripados. E um dos elementos que efetivamente ajudou a mortandade indígena foi a influenza, ou seja, a gripe. Neste caso, a gripe matou tanto quanto, ou até mais, do que os assassínios, do que os assassinatos empreendidos pelos portugueses. É bom ressaltar que o genocídio português difere um pouco do genocídio espanhol, mas, entretanto, não deve deixar-se de abordar. Genocídio espanhol este já falado anteriormente, quando citamos o Frei Bartolomé de las Casas, o apóstolo dos índios, este que reportou a todos nós o que acontecia nas Índias Ocidentais, mais precisamente no Caribe e também na parte continental da América Central. Lembramos, este período de formação e consolidação do Brasil, antes da grande influência africana que vai estruturar a linha de organização e formação do litoral brasileiro, com a criação das grandes fazendas de produção canavieira, muda essa de cana-de-açúcar, que veio da Indonésia e que veio também da Índia. João, Indonésia e Índia, o que Portugal tinha a ver com isso tudo? Ele controlava aquela região. É bom lembrar que até o início dos anos de 2000, o Timor-Leste ainda pertencia à influência portuguesa. Hoje é totalmente independente, tanto da Indonésia quanto de Portugal, e é um país que efetivamente se organizou e se estruturou por figuras de grandes homens, como o grande Aleixo, que era um nativo, que acabou se transformando em governador-geral do Timor, e ao mesmo tempo com o Sérgio de Mello, que foi um grande representante da ONU e morreu no início dos anos de 2000 num atentado no Iraque. Bem, dando continuidade, veio a cana-de-açúcar para o Brasil. Ah, sim! E o que eles fizeram aqui? Plantaram, cultivaram, tentaram utilizar mão de obra escrava indígena. Entretanto, os índios não são hábeis na utilização da enxada. Eles não sabem trabalhar a terra de maneira a produzir enroçados. E não esqueçamos que o sistema que tinha que se produzir aqui era o sistema do plantation,
Plantation, mão de obra escrava. Primeiro podia ser indígena, como não deu, veio a mão de obra negra, que já foi abordada aqui também neste canal anteriormente. A propósito, vocês podem estar observando isso no nosso canal e se vocês realmente gostaram do que viram, deixem um like, compartilhem e ao mesmo tempo também se inscrevam no canal. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento desta página de desenvolvimento histórico abordativo sobre o mundo e sobre a brasilidade. Tenho dito, dando continuidade, nós percebemos que o Plantation utiliza mão de obra escrava. Utiliza latifúndio. O que é um latifúndio? Uma grande extensão de terra. Era uma sesmaria cedida pelo capitão Mor a um homem importante de Portugal. E, além, então, do sistema de latifúndio com escravos, tinha que ter uma única cultura cultivar, neste caso cana-de-açúcar. Ora, posteriormente nós vamos ver a influência holandesa e aí sim a gente vai ver que não só a vaca foi para o brejo, a vaca holandesa, mas a cana também do Brasil foi para o brejo. Então nós interiorizamos o Brasil, com o bandeirismo nós conseguimos derrubar o Tratado de Tordesilhas, que vai cair por terra definitivamente em 1750, com a estruturação do Tratado Despótico Esclarecido de Madrid, que expulsa os nossos queridos jesuítas do Rio Grande do Sul, dos 7 povos das missões, e delineia as atuais fronteiras do território brasileiro, menos, obviamente, o Acre. Sem sacanagem com o Acre. O Acre é motivo de outro ponto de estudo histórico. Tenho dito, fiquem com Deus. Bons estudos, boa semana, a formação do Estado brasileiro. Beijo do gordo.